Estamos de volta para encerrarmos esse conjunto de vídeo de configuração de ambiente. No último vídeo, nós criamos um projeto em Java baseado em Maven para que você possa continuar os seus estudos. Como eu quero criar um projeto baseado em Spring Boot, vamos testar como é que cria um projeto só para saber se o nosso ambiente está ok, tá bom? Voltando aqui para o browser, no site do Spring.io, tem um botão chamado Quick Start. Aqui no Quick Start, ele mostra como, passo a passo, como criar um projeto para saber se o ambiente está funcional, tá bom? O primeiro o primeiro step, ele fala para criar como que criar um projeto e ele usa uma coisa que chama Spring Initializer. Para quem nunca viu, o Spring Initializer, o que ele é? Ele é uma telinha para te ajudar a criar um projeto que pode ser baseado no Maven, que nós aprendemos, criar um projeto assim logo de cara, pum, qual o próprio nome diz, Initializer, né? Iniciar um projeto em Spring Boot. Esse Initializer, ele pode ser acessado através da web, então se você procurar no Google aqui, Spring Boot Initializer, ele tem aqui Start Spring.io, que é aquela mesma telinha, né, que está aqui. E aí aqui você pode configurar o seu projeto. E aí depois que você configura o seu projeto, você faz o download dele, né? Então esse é um jeito de fazer, que é muito comum. O segundo jeito é a gente fazer pela ferramenta do Visual Studio Code. Por quê? Lembra que nós instalamos a extensão de Spring para ensinar o Visual Studio Code a ter a habilidade de entender melhor o Spring Boot? Com isso, ele também adicionou a habilidade de usar o Spring Initializer dentro do Visual Studio Code. Vamos ver como isso funciona? Voltando aqui no Visual Studio Code, como que eu acesso os comandos e funcionalidades das habilidades que nós adicionamos? Quando eu falo habilidades, entende-se extensões aqui, tá? Então, você vem em View. Toda vez que eu quero acessar qualquer janela de comando, é em View, que é o que é importante, que eu expliquei no primeiro vídeo do Visual Studio Code. Command Palette. Aqui estarão todas as funcionalidades das habilidades. Eu estou chamando de habilidades para tentar ajudar no entendimento, tá? Mas pode chamar de extensões que foram adicionadas no nosso Visual Studio Code. Se eu procurar Spring, ele tem um monte de coisa aqui, né? Fazer o start do Spring, debugar, colocar um starters, né? E aí tem aqui, ó, Initializer. E aqui, como eu quero criar baseado no Maven, né? Eu sempre vejo bastante Maven, tá? Eu vejo nas empresas os outros, como Gradle, para projetos mais próximos do mobile, né? Ou mobile, né? Dependendo de como vocês pronunciam. Baseado nesses projetos. Mas para o lado do Spring Boot, eu sempre vejo baseado em Maven. E aí, vamos clicar aqui no Initializer. Aqui, ele fala qual versão do Spring Boot que você quer, né? Então aqui, lembra, Snapshot, lembra que eu expliquei que Snapshot são versões que estão em desenvolvimento que podem sofrer alterações a qualquer momento. Não é recomendado você começar um projeto seu, profissional, com um Snapshot. Você pode começar? Pode, mas o que acontece? Como está em desenvolvimento, pode dar algum problema, né? Eles não finalizaram a versão. E aí, o que sobrou aqui? A versão 261 e a 257. Uma prática que eu vejo muito nas empresas, assim, que também eu acho interessante, é sempre usar uma versão anterior da última release, né? Porque entende-se que a última release pode ainda ter bugs, mesmo depois de ter passado pelos testes das pessoas, tá? A não ser que você precise da última versão por algum motivo, eu recomendaria você usar a última versão, a penúltima versão disponível, que seria o 257, tá? Isso é uma opção sua, do seu projeto, da sua experiência, do seu conhecimento. Se alguém fala assim, não tem nada a ver, vamos usar a última, pode usar a última, sem problema nenhum. Estou comentando só de uma prática que tem para vocês terem essa ideia, né? Se um dia vocês falarem assim, tanto faz, se tanto faz, então a recomendação é pegar uma antes da última release, a não ser que você precise de algo da última versão. Então vou pegar aqui o 257 e aí a gente no futuro pode migrar
a versão, tá bom? Aí aqui ele fala, qual linguagem que você quer? Java, Kotlin, Groove. Eu quero em Java. E aí ele volta no grupo ID. Lembra que o grupo ID é só um texto para agrupar os seus projetos. E no meu caso é BR com Baiório. E aí eu dou Enter. Aí Artifact ID. Aí aqui é o nome do projeto em si. Aí como eu já tenho um projeto demo, que é o anterior, eu vou colocar Spring Boot Demo. Vou dar um Enter. Aí aqui ele pergunta, você quer que seu Spring Boot se torne um OR ou um JAR, né? Não é o momento agora de explicar para vocês a diferença dos dois detalhadamente, mas o JAR ele sozinho consegue rodar seu projeto, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto. O JAR quando você compilar seu projeto Spring Boot sem mais ninguém, você consegue subir seu projeto. O OR, você vai depender de um servidor para jogar o seu projeto. O que eu vejo nas empresas são os dois. Eu já vi os dois, tá? Onde eu trabalho tem os dois. Então tudo depende de como o seu projeto vai funcionar e o que você precisa. Eu vou escolher o JAR para quê? Para quando a gente compilar nosso projeto, eu não depender de um servidor para jogar o meu OR. Eu vou explicar mais detalhadamente isso mais para frente. Se vocês quiserem, manda mensagem aí na descrição que eu explico para vocês tecnicamente e funcionalmente a diferença dos dois. Então vamos para o JAR. Aqui a versão do Java que vocês vão usar. Vejo bastante ainda nas empresas usarem o 8, né? Mas eu já estou vendo bastante warnings das ferramentas onde eu trabalho. Eu criei o DevOps lá. E as ferramentas de DevOps, elas começam a soltar uns warnings falando assim, ó, se prepara para migrar para o próximo Java, porque vai ficar muito underlevel, vai ficar muito para trás o 8. Então comece a pensar na sua migração de versão do Java. Mas na minha empresa, quase que 100%, 100% não, porque eu não conheço todas as áreas, né? Mas vamos chutar aí, 70% ainda é Java 8, tá? Aqui na minha máquina, como a gente viu nos vídeos anteriores, né, se vocês lembrarem lá do PEF, que eu até mostrei problemas do PEF, né? Que seria interessante vocês verem esse vídeo, que acontece muito. Eu peguei o 17 e o 8. Eu acredito que o que está em vigor agora é o 17 na minha máquina, se eu não me engano. Tanto é que ele está mostrando aqui. Né? Então eu vou usar o 17. Eu consigo ter o 17 e compilar, como é que eu posso dizer, compatível com a versão antiga? Consegue. Eu acho que consegue, pelo menos antes do 17 conseguia, né? Com as versões antigas. Então, mas como que está em vigor aqui é o Java 17, na minha máquina eu vou ir para o Java 17. Aqui ele está falando qual dependência que você quer adicionar no seu projeto. Lembra que no Maven ele veio para ajudar a gente para pegar dependências? E o que são as dependências? São coisas que eu quero usar, que outros programadores fizeram para ajudar na minha vida de programador, que eu não precise passar pelo que eles passaram. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para o site, se a gente lê o que ele está falando, né? Ó, ele fala assim, vai em dependências e procure o web, né? E conforme o screenshot. Então, se você ver o screenshot aqui, tá aqui Spring Web escrito. Então, aqui no exemplo, ele está pedindo para adicionar a dependência Spring Web e só, se a gente ler o que está escrito aqui. Voltando. Então, aqui eu tô fazendo pelo Visual Studio. Vocês podem fazer, se vocês quiserem, pelo browser, que é a mesma tela. E é a mesma coisa, ó, aqui no browser é até mais rápido, né? Ó, aqui a gente fez em sequência pelo Visual Studio, mas aqui, ó, Maven, escolhi a versão 257, o grupo é o que eu escrevi no meu vídeo, o Artifact ID também. O nome, ele fica normalmente o mesmo que o Artifact ID, acho que no Visual Studio Code ele vai pôr o mesmo. Aqui você pode pôr a descrição do projeto e ainda escolher o package. Muito que provável que no Visual Studio Code ele vai pôr o mesmo package do grupo que a gente colocou. E aqui tem a versão War e JAR, a versão do Java, igualzinho. A gente passou lá no Visual Studio Code e a gente chegou na parte de dependências para adicionar. E como ele pede para adicionar Spring Web, vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. Eu vou procurar aqui Spring Web. O que é esse Spring Web aqui, né? O Spring Web, ele vai dar a habilidade da gente criar uma maneira dos sistemas se comunicarem com a gente. Antes de eu começar um projeto, eu vou fazer um vídeo teórico
porque muita gente não entende ainda como é que funciona e já são pessoas que estão programando no dia a dia. E é uma coisa simples, é só para dar um estalo, tá? Então eu vou adicionar a mesma dependência. O que a gente acabou de fazer? A gente falou assim, ó, no meu projeto eu vou usar a dependência web porque ela vai me permitir fazer algo que eu preciso fazer. Um outro programador criou esse Spring Web para facilitar a minha vida de programador e eu vou utilizar o que ele programou para fazer esse teste do Quick Start do Spring. Beleza? Aí uma vez que terminou, você dá um Enter. Aí ele vai perguntar onde você quer salvar. Deixa eu mudar minha tela. Onde que você quer salvar? E aí eu vou salvar dentro de demos. Acho que eu vou salvar dentro desse diretório aqui. Beleza, vamos voltar aqui pro VS Code. E aqui ele instalou. Agora eu vou. Lembra que antes eu fiz na mão? Agora eu vou adicionar aqui no meu workspace. Aí ele perguntou: você confia nos autores? Sim, confio nos autores. Pá. O que acontece? Na hora que eu abrir aqui ó, o Explorer, conforme eu expliquei no vídeo passado, agora eu tenho dois. Eu tenho o Java e o Spring Boot Demo. Tenho os dois projetos num só. Aí, vamos supor que eu estou trabalhando num projeto que eu precise dos dois. Eu falo assim, putz, eu quero sempre ter esses dois na minha área de trabalho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso salvar o Workspace. Lembra que eu comentei que o Workspace é um conjunto de projetos que você quer deixar agrupado? Que normalmente são os projetos que você está atuando no momento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui, ó, Save Workspace As. Dentro de demos, eu vou colocar aqui esse Workspace salvar. O que acontece? Toda vez que eu quiser abrir um Workspace, né? Ele tá querendo baixar um Python aqui. Toda vez que eu quiser abrir um Workspace, eu posso abrir esse Workspace que já vem configurado os dois projetos que eu adicionei no meu Workspace. E daí então vai me ajudar no dia a dia. Vamos supor que eu atuo em vários times conforme a empresa me pede para ajudar no que ela precisa. Então, se ela fala assim, hoje você vai trabalhar nesse grupo, aí eu pego os projetos do grupo e ponho no Workspace. Amanhã você vai trabalhar nesse outro grupo, então eu pego os projetos do outro grupo e ponho no Workspace e deixo os Workspaces separados. Então, se eu tiver no dia no grupo B, eu download do meu projeto do grupo B, tá? Voltando aqui para o browser, nós finalizamos o Step 1. Então vamos ver o que ele fala no Step 2. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para adicionar esse código, né? Ele pede para criar até uma classe chamada Demo Application. E ele pede para adicionar esse código dentro do nosso projeto. Aqui nós teremos que entender um pouquinho para fazer a coisa direito, né? Aqui ele colocou o nome, ele nem mexeu no nome, né? Com o example demo, né? Ele nem mexeu no nome aqui em cima. Como nós mexemos no nome, o que significa? Que o pacote, que é onde está a classe, mudou, né? E também o nome da classe principal mudou. O que eu vou fazer? Eu vou localizar a minha classe que está com esse Spring Boot Application. Que é essa anotação? Não queria explicar agora, mas só para vocês saberem. Essa anotação, ela identifica qual que é a primeira classe que será inicializada no Spring Boot, né? A gente pode entender isso para facilitar a explicação. Então, eu vou procurar esse cara no meu código. Voltando aqui no Visual Studio Code, onde que está esse cara aqui? Normalmente, ele fica dentro do source, que é essa pasta src, no main, Java. Aí aqui vai depender de como você criou. Aqui tem várias pastinhas, né? No Visual Studio Code ele já mostra direto a última. Então ele colocou o nome do Artifact ID aqui, Spring Boot Demo, e colocou o nome do meu site no package principal. Quando eu clicar aqui, eu localizei a classe que está com o Spring Boot Application. Outra maneira de localizar seria copiar esse nome aqui, vir em Edit, Find em Files, que eu quero procurar dentro dos arquivos, esse nome aqui, Spring Boot Application. Ele já mostrou também qual que é a classe, eu dou um clique aqui e ele vai abrir esse cara aqui, tá? Deixa eu limpar aqui o search. Beleza. Já que eu localizei essa classe, eu vou voltar aqui para a página. Aí ele pede, ó, ele colocou uma coisa a mais, que é essa anotação REST Controller. Vou copiar e colocar aqui embaixo. Na hora que eu coloco, ele fica vermelhinho e fala assim, ó, eu não estou identificando qual que é
da onde veio essa anotação, né? Aí, quando eu ponho o mouse em cima, ele fala assim, ó, aperta Ctrl 1 para corrigir ou Ctrl, acho que é ponto ou vírgula, para ver o problema. Eu vou apertar Ctrl 1. Esse é um atalho do Eclipse, porque eu tô com a extensão, desculpa, tô com a extensão do Eclipse aqui, ó, Eclipse Keymap, né? Porque como eu mexo muito com o Eclipse, eu gostei muito dessa extensão, tá? Então aqui, ó, no caso de vocês, se tiver diferente de Ctrl 1, vocês seguem o que ele tá falando aí, né? Então eu vou apertar Ctrl 1 e aqui são as sugestões que ele dá, né? No caso, ele já tá falando, ó, você pode importar essa classe desse pacote aqui. Como a gente está mexendo com Spring Framework, como o pacote aqui começa com org Spring Framework, que é a mesma coisa, é o site ao contrário, né? Eu vou clicar nesse aqui. Então, ele adicionou essa linha, né? E aí parou de ficar vermelho. Se eu voltar no site, ele tem essa linha aqui. Vamos ver aqui se ele tem essa linha. Ó, REST Controller, ó, tá aqui, ó. Né? E é o mesmo pacote, tá vendo? Então, beleza, vamos aproveitar e já colocar outra coisa. O que ele está pedindo para... O que tem de diferente do que tem aqui para lá? Eu já vou deixar copiado aqui. Ó. Isso é o que tem de diferente. Mas se eu voltar aqui no código, ele já tem o meu public static void. E eu vou adicionar embaixo esse aqui. Como eu estou com esse atalho do Eclipse... É até bom você pegar esse atalho do Eclipse, porque se você ver vídeo de outras pessoas ensinando no Eclipse e eles falarem dos atalhos, vai ser igual e você está no Visual Studio Code, tá? Então eu vou apertar aqui primeiro Ctrl Shift F para formatar, porque eu tô com essa extensão, tá? E aí ele tá falando a mesma coisa, eu não estou identificando esses caras aqui, então eu clico, aperto Ctrl 1, quais que são as sugestões, né? Criar essa programação. Eu vou fazer um vídeo ensinando como é que cria anotações para vocês entenderem de onde vem essa anotação, né? Criar, mover, tá? Eu quero importar. E aí, como é tudo do Spring Framework, né? O getMapping, ó, ele está usando essa classe aqui, ó, que está importada. Acredito que esteja correto o import. A mesma coisa com REST, Ctrl 1. Eu clico aqui, dou Ctrl 1, import. Ele importou. Não tem mais nenhum problema. Teoricamente, essa classe está funcional. E se eu voltar no browser aqui, a gente tem os mesmos imports com os nomes diferentes e eu pude identificar o que tinha de diferente no exemplo deles com o meu, que eu mudei os nomes, e deixar exatamente igual. Vamos para o Step 3. Step 3, ele já fala para você tentar isso de cara. E aqui ele dá os comandos para você, né? Como a gente está usando o Visual Studio Code, a gente pode fazer tanto pelo Visual Studio Code quanto pelo comando dentro do terminal, né? Que seria esse comando aqui, Spring Boot Run, né? Vamos fazer com os dois. Voltando aqui para o Visual Studio Code, uma coisa que é importante falar é, se o comportamento do seu Visual Studio Code não acontecer igual ao meu, a minha recomendação é fazer um reload. Ou o que é um reload? Fecha o Visual Studio Code e abre de novo, porque toda vez que a gente adiciona uma extensão, é bom dar um reload na ferramenta para ele funcionar da maneira correta, tá? Voltando aqui, como que a gente pode rodar nosso projeto para finalizar e testar? Como eu mostrei no vídeo anterior, tem um Run Debug aqui. Se eu clicar em Run, não abriu o terminal no meu caso, estou desesperado? Não. View, Terminal. Aí, onde que ele mostra se subiu ou não? Debug Console, ou console, eu vou falar console daqui para frente. Aí aqui mostrou que está no ar. Esse é um jeito, tá? Se eu abrir aqui, aqui em cima ele mostra uma barrinha que eu posso parar o meu Spring Boot ou fazer um restart ou pausar. Eu vou dar um stop. Então, morreu o meu projeto que estava funcional. Segunda maneira, se eu vier aqui no Explorer aqui embaixo, devido à habilidade que a gente adicionou do Spring, ele colocou uma funcionalidade nova na ferramenta, que é Spring Boot Dashboard. Aqui ele já detecta entre todos os projetos que eu tenho, qual deles tem essa anotação aqui, que é a anotação principal do Spring Boot. E aí se eu der um play aqui, ele vai rodar para mim já o console. Ele deu um restart e já está funcional. Tá? Então, assim, essas são as duas maneiras principais. Como eu falei que ia mostrar com comando, vou dar stop aqui. Se eu vier no terminal,
já está na pasta do projeto, mvn spring-boot, run. E aí, se eu der aqui, ele vai rodar meu Spring Boot. Tá fazendo alguns downloads de dependência. Ó, ele terminou e mostrou a mesma coisa que estava mostrando no debug console, né? E aí, como que eu finalizo aqui? Ctrl C. Bom, Ctrl C, fechou. Tá? Então, todas as maneiras aí. Agora, vamos rodar e testar. Vou fechar aqui o debug, vou clicar aqui. Aliás, vamos ver se quando sobe, né? Vem em Run, Terminal, debug console, subiu. Aí, agora, aqui, vou clicar em Browser. Ele abriu aqui já a página, né? Se eu olhar aqui no Quick Start, né? Ele pede para abrir um browser na porta 8080. Localhost significa minha própria máquina local, né? É um nome padrão para identificar a máquina local, a porta 8080, e colocar esse endereço, né? O Visual Studio Code abriu na minha máquina local na porta 8080. Como ele sabe que é a porta 8080? Se a gente voltar aqui e olhar no debug, vamos ver onde que... Vamos procurar aqui 8080. Já aproveito e uso o filtro aqui, né? Ó, ele achou aqui que subiu, essa programação subiu na porta 8080. E como está na minha máquina, eu posso usar o localhost. Então, metade do trabalho o Visual Studio Code fez. Como a gente colocou aqui que o endereço é /hello, né? Voltando aqui para o browser, para ele funcionar, eu tenho que colocar /hello. E aí ele mostrou para gente que acaba sendo a mesma coisa que aqui. Eu consigo mudar a porta do meu projeto? Consigo. Consigo mudar o endereço? Consigo. É só a gente entender como funciona a programação e aí isso a gente vai ver nos próximos projetos. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter me alongado no vídeo, mas eu achei melhor não separar esse vídeo em dois. E até a próxima.